Você já ouviu falar na nova diretriz que eles estão falando por aí, lá na Europa, de que a pressão 12/8 já não é mais normal? Que absurdo, não é? Eles querem manipular os números. E a gente vai falar sobre esse assunto de pressão alta, você entender tudo direitinho como é que funciona essa questão. Você tem hipertensão? Você está com a pressão mais alta do que o normal e toma remédio? Coloca aqui o teu comentário. De onde você estiver, aí no Brasil ou no mundo, põe a tua cidade e diz para mim qual é o medicamento de pressão que você toma e há quanto tempo. Bem, nesse vídeo que a gente está começando agora, você vai ver quais são as causas reais da hipertensão e a forma correta da gente curar esse problema, definitivamente. Esse é que é o verdadeiro caminho da saúde, a saúde que se conquista através de mudanças na vida e não de medicamentos químicos que só fazem mascarar o problema. E é esse trabalho que a gente está fazendo aqui nesse canal todos os dias. Meu nome é Marco Menelau, eu sou médico e a gente vai analisar bem direitinho essa questão e você vai entender por que 12/8 é bom sim, é excelente, e 14/8 também é. Isso não causa problema nenhum para o nosso organismo. Infelizmente, a medicina tradicional ela está totalmente manipulada e dominada por uma indústria que tem lucro por trás dela. Então os médicos, nos congressos médicos, a ciência médica, as universidades são todos fantoches de interesses que não são os interesses reais da ciência. Então a gente vai desfazer muitos mitos nesse vídeo de hoje, que com certeza podem estar no teu imaginário. Você vai também perder esse medo tão grande que os médicos colocam nos pacientes sobre pressão alta. Será que a pressão um pouco mais alta ela é tão ruim assim? Será que as pessoas que tomam remédio de pressão estão tomando remédio de pressão porque realmente precisam ou porque está havendo uma hipermedicação, um exagero na medicação de pressão? O camarada chega com estresse, ansiedade, a pressão dá 14/9 e rapidamente eles vão passar um remédio para a pressão para escravizar, colocar uma algema na pessoa para o resto da vida. E olha, esses medicamentos químicos de farmácia, captopril, enalapril, losartana, todos esses antihipertensivos, os diuréticos que são absurdamente horrorosos, todos esses medicamentos, eles causam efeitos colaterais. Quando a gente observa uma abordagem médica que trata um paciente para controlar a pressão sem curar o problema durante 20, 30 anos, só existe uma palavra, minha gente, para definir o que é isso: fracasso. Quando eu pego no meu consultório um paciente que toma 2 ou 3 tipos de medicação para pressão há 25 anos e esse paciente ainda continua com 16/9, esse é o coroamento absoluto do fracasso dessa medicina em abordar as questões do ambulatório. Como eu sempre falei aqui, eu gosto muito da medicina alopática, da medicina tradicional na emergência. Quando você está com um infarto, um AVC, e você vai e se coloca um stent, quando você precisa de uma cirurgia por um acidente, essa medicina é ótima. Mas quando vai tratar das doenças no crônico, no ambulatório, quando vai prevenir, aí é zero mesmo. É fracassado porque o princípio está errado. É fracassado porque não se trata a causa do problema. E quando você não trata a causa de qualquer problema, é óbvio que esse problema não vai ser resolvido, não é, gente? Essa é a questão fundamental. Nesse vídeo, você vai ver, vai entender tudo sobre pressão alta. E a gente vai compreender, será que o sal é realmente vilão? Será? Será que os exercícios físicos realmente melhoram a pressão alta? Se você acha que o sal é vilão, põe aqui nos comentários. Mas antes de tudo, eu queria ver se eu conseguia tirar um medo de você. Você foi amedrontado e é amedrontado pelos médicos. Todo médico, quando fala de pressão, ele amedronta o paciente. Eu pego aqui no meu consultório muitos pacientes morrendo de medo, mas com medo e uma paranoia que vocês não imaginam. Tem gente que fica tirando a pressão o dia inteiro, várias vezes ao dia, porque acha que se a pressão for para 15/10, ela vai ter um AVC. Então são muitas desinformações que são propagadas pela mídia, são propagadas de pessoa para pessoa, são propagadas inclusive pelos meus colegas médicos. Quando eu
fiz a minha faculdade de medicina, que foi em 1998, o valor normal do colesterol total era 300. Até 300. Isso foi em 1998. Foi isso que eu aprendi na faculdade de medicina. O colesterol total, o valor normal dele é 300. Para vender mais remédios, eles baixaram para até 200. Claro, imagina essa quantidade de pessoas que tem o colesterol entre 200 e 300. Que mercado estava sendo perdido, não é, gente? Agora, essa baixa aí do colesterol de 300 para 200, ela foi por conta da ciência ou foi por conta do interesse mercadológico, de ganhar dinheiro? Eu peço agora que você que está me escutando responda aqui embaixo. Põe aqui no comentário essa resposta. Eu vou repetir a pergunta. Você acha que eles terem baixado o valor normal do colesterol, que era até 300, para até 200, foi porque eles têm interesse em ajudar as pessoas e evitar o infarto? Eles são bonzinhos ou porque eles estão querendo ganhar mais dinheiro para vender mais remédio? Põe aqui a resposta aqui embaixo. Eu quero saber a tua opinião, tá? Onde quer que você esteja. Aqui no Brasil, na Europa, no Japão, onde quer que você esteja, o mundo é o mesmo. E os interesses são os mesmos. E os tentáculos da indústria estão em todo lugar. Então fica aqui até o final que você vai entender direitinho e vai perceber que pressão alta não é esse bicho papão todo que eles dizem não, tá? Agora, vamos lá. O que é pressão alta? Vamos lá, você vê aquele aparelhinho e você observa nele 120 por 80, 12 por 8, que na realidade é 120 por 80. Essa nomenclatura veio daquele, sabe aquele tensiômetro que é uma hastezinha que tem uma linha de mercúrio, que muitas vezes um médico já trouxe no hospital para você? Eles existem em hospital, aquela torrezinha de mercúrio. Aquele é o tensiômetro original, que foi fabricado pela primeira vez na humanidade. E esses 120 milímetros de mercúrio por 80 milímetros de mercúrio é exatamente o mercúrio que fica subindo. Aquele negocinho prateado que sobe é o mercúrio. E aí ele sobe até 120 milímetros naquela medida, exatamente. Por isso que é 120 por 80. E nós temos duas medidas de pressão na artéria, a máxima e a mínima. A máxima, ou também chamada pressão sistólica, é na hora que o coração está batendo, por isso é mais forte. E a diastólica é na hora que o coração está relaxando, e por isso é mais leve um pouco, é menor. Então a máxima é sempre maior e a mínima é sempre menor. A sistólica é maior e a mínima é menor. Ora, é óbvio que pressão alta é ruim e é tanto sistólica quanto diastólica, ela não vai ser legal de jeito nenhum. É óbvio isso aí, tá? Mas a pressão alta, na época da minha faculdade, eles consideravam a pressão alta em 1998 até 14 por 9 normal. Então, se você tem uma pressão 140 por 90, gente, isso é normal. Não é hipertensão. Agora, se você persiste com essa pressão alta, 14 por 9, o tempo inteiro, aí já é outra história. Mas se você está trabalhando, porque é o seguinte, eu vou explicar para você bem direitinho. A pressão, ela é regulada pelo corpo da gente, pela necessidade que a gente tem. Ela oscila o dia inteiro. Se você tirar a sua pressão quando você estiver dormindo, já fez o mapa para ver, ela vai dar 9 por 5. Porque você está com o teu corpo todo relaxado, e a pressão pode ser bem baixinha ali, porque não está precisando tanto de oxigênio nas células. Agora, se tu te levanta e tu vai trabalhar, a pressão vai subir. Eu tirei uma vez uma pressão quando eu estava num plantão, no auge do plantão, super estressado ali com os pacientes, aquela coisa toda, há muitos anos atrás. Eu fui tirar a minha pressão, sabe quanto deu? 14 por 9. E essa pressão não era alta. É porque eu naquele momento estava sob estresse, estava em alerta. Isso é normal. Uma pressão 14 por 9 não é ruim, não vai causar AVC em você. Então vamos primeiro perder esse medo. Pressão não é esse bicho papão todo. Eu pergunto a você, algum médico já fez medo a você? Se já fez, põe aqui no teu comentário, entendeu? Algum médico já fez aqui
um medo a você dizendo que se você não tomar o remédio de pressão, você vai ter um AVC. Já fez? Põe aqui no comentário se já fez. Eu acho que sim, já fez por muita gente, né? Eu já vi muita gente falar isso aí para mim. Então, a pressão ela é regulada pelo nosso organismo dependendo da necessidade que você tem de mais oxigênio e de mais nutrição para as tuas células, principalmente para o teu cérebro. Se eu vou agora caminhar e correr, minha pressão vai subir, claro, porque os meus músculos precisam de mais oxigênio, porque eu vou movimentar, o meu cérebro também, o meu coração também, ele vai bater mais rápido. Então, a pressão aumenta de acordo com a necessidade do organismo. Se eu me deitar e relaxar, 12/8. Nesse dia do plantão, que eu falei para vocês que deu 14/9, eu fui para o quarto dos médicos, no meu período de descanso, terminou o meu horário, eu fui para o quarto dos médicos, almocei, sentei um pouquinho, coloquei uma musiquinha para relaxar de Enya, na época era Enya, Kitaro. Dei uma relaxada, 12/8. Claro. Então a pressão oscila o dia inteiro, não fica estática não, tá? Bem, a pressão é exatamente a pressão que o sangue passa, porque o sangue está em movimento pela artéria, pressionando as paredes dela. Isso é necessário. Pressão é uma coisa necessária para a vida. Se você não tiver pressão, você morre. Pressão é uma coisa boa. A gente tem que ter uma pressão mínima para poder nutrir os órgãos de oxigênio que vai ser transportado pelo sangue. O sangue transporta oxigênio e nutrientes. E para você nutrir as células desse oxigênio, tem que existir uma pressão arterial ótima, ideal para isso. Se a pressão estiver muito baixa, você desmaia. Então, pressão não pode ser baixa. Tá? Aí, o que é que aconteceu? Esse pessoal lá da Europa fizeram uma reunião, obviamente com interesses financeiros, para determinar lá uma diretriz de que a pressão 12/8 não é mais normal. Que a gente tem que artificialmente baixar a pressão das pessoas para ficar 10/6, 10/5. Contrariando a capacidade do organismo de se autorregular. O que é um absurdo, minha gente. Essa diretriz não chegou aqui no Brasil ainda, mas provavelmente vai chegar, porque os tentáculos dos interesses financeiros estão em todo lugar. Mas isso é absurdo. Isso é ultrajante. E eu não poderia deixar de fazer um vídeo sobre isso. Eles estão querendo destruir a tua saúde com remédios químicos para você tomar desde pequenininho pro resto da vida. E ficar dependente da indústria pro resto da vida. E esquecer que Deus colocou na natureza tudo o que a gente precisa, inclusive os remédios. Tá? Então 12/8 é normal sim. 120/80 é a pressão normal sim. E existe uma variação, cada pessoa tem a sua pressão normal. Tem pessoas que 11/7 é normal, tem pessoas que 14/9 é normal. Isso eu ouvi, gente, de um médico velho que deu plantão comigo uma vez no PSF. Ele chegou para mim e disse: Marco, esse negócio de 12/8 não tem nada a ver, cada um tem a sua pressão. Se o corpo estiver precisando de mais sangue, de mais força, de mais oxigênio, a pressão do camarada vai ser 14/8 e tá boa. É a dele, 14/8,5. Então não existe essa regra básica aí, tão estrita. Eu acredito muito no 14/9 como limite. Eu acho que 14/9 é o limite da pressão alta. Acima de 14/9 pode ser considerada alta. Mas é óbvio que 16/10 não vai dar derrame em ninguém, minha gente. Que é isso? Olha, isso é uma coisa que a gente tem que esclarecer para vocês aqui. Vocês acreditam que a pessoa tem um AVC por causa da pressão alta? Na maioria dos casos, tá? Ou ela tem pressão alta por causa do AVC? Quem é que vai responder aqui? Eu quero que vocês que estão me escutando, presta bem atenção no que eu vou falar aqui, gente. É agora todo mundo que está me escutando, viu? Você acha que uma pessoa tem AVC, um derrame, porque a pressão está alta? Ou ela tem a pressão alta naquele momento porque está com AVC? Qual é a resposta que você vai dar? Vamos lá, eu quero que você responda. Estou esperando aqui a resposta de todo mundo. Vamos lá. Aí, vamos lá? Exatamente o que a Andréa está falando aqui, que tem casos de AVC na família, que em todos a pressão subiu. A pressão subiu porque o organismo teve uma reação ao AVC que estava acontecendo, e não o contrário. Na realidade, não foi por causa da pressão alta, Benedito. Isso é o que colocaram na tua cabeça.
A pressão alta não causa AVC. Existia uma placa de ateroma lá na artéria e o corpo aumentou a pressão para continuar irrigando o cérebro, para tentar vencer a obstrução. Então, na realidade, isso aí todo médico alopata sabe. Todo cardiologista, eu dei plantão com muitos, neurologistas, eles sabem disso. Eles sabem. Uma pessoa tem pressão alta na hora que está com AVC isquêmico. A gente, inclusive, nem deve baixar essa pressão, sabia? Se você baixar, vai estar prejudicando o paciente. Pode perguntar a qualquer um, a qualquer cardiologista, a qualquer neurologista. Eu dei plantão com vários. Eu trabalhei com isso na emergência, na UTI. Se um camarada chega com AVC isquêmico, isso vale para o isquêmico, não é o hemorrágico, tá? O AVC isquêmico com a placa de ateroma obstruindo a artéria do cérebro, ele está com AVC e ele está com a pressão 20/12. Se você der um remédio para baixar essa pressão, você vai aumentar a área isquêmica dele, vai prejudicar o rapaz e vai deixar ele com sequelas muito maiores. Você aumenta a área escura, área sem oxigenação. Todo médico sabe disso. Que a pressão aumentou por causa do AVC. Não foi o contrário. Agora, é óbvio que se você tem um aneurisma, que se você tem uma artéria muito sensível e você mantém uma pressão mais alta, essa pressão pode desencadear um AVC hemorrágico. Pode. Mas em muito menos casos. Só em caso de aneurisma lá no cérebro. Tá? Se tiver um aneurisma. Então a pressão alta, ela pode prejudicar a saúde se ela passar muitos anos silenciosamente destruindo o corpo. Pode sim. Isso é real. Mas isso vai prejudicar o organismo. Agora, a pressão baixa também. Então vamos falar aqui uma coisa. Se a pressão estiver muito baixa, como os cardiologistas fazem as pessoas ficarem com ela, o cérebro não recebe a irrigação de sangue que ele necessita, fica faltando oxigênio no cérebro, nutrientes no cérebro, e o cérebro vai atrofiando. Isso acontece com muitos idosos. O rim começa a sofrer e entra em deficiência. Então, essa paranoia de querer baixar a pressão demais, isso é um erro, um equívoco grave que muitos cardiologistas estão cometendo. O organismo sabe muito melhor controlar a pressão do que qualquer outra pessoa. É ele que tem que controlar. Então vamos lá, você agora já sabe o que é pressão, quais são as causas da hipertensão. Ora, se a gente descobre qual é a causa do problema, a gente resolve, a gente já viu isso aqui, né? Muito nos vídeos do canal. Então qual é a causa da pressão alta, gente? Primeiro, açúcar alto no sangue, glicose em excesso, comer açúcar, comer glúten, uma alimentação riquíssima em carboidratos. Por quê, doutor? Por causa da insulina. Olha, quando você aumenta a insulina, você retém líquido dentro do sangue e com mais líquido, com volume de líquido de água no sangue maior, a pressão aumenta, a sistólica principalmente. Então, açúcar é o grande vilão. Agora, o sal também aumenta? Aumenta se você comer sal demais e sal refinado. Comidas industrializadas são riquíssimas em açúcar e em sal, os dois vilões. Eu não acho que o sal deixa de ser vilão. Ele é vilão, mas se for refinado. Porque o sal refinado é somente puro sódio. E sódio muito concentrado. Não tem os outros elementos. Então, você se intoxica muito facilmente de sódio quando você come sal refinado. E nas comidas industrializadas tem sal refinado demais. É muito. Então você está com muito sal, o sal retém água e essa água vai eliminar potássio pela urina e piora mais ainda e você termina desembocando numa pressão alta, tá? O sal prejudica sim, o sal refinado. Agora, o sal do Himalaia, a flor de sal, não. Aí não, tá? Terceira causa, sedentarismo. A pessoa que vive sedentária, principalmente depois dos 50 anos de idade, o óxido nítrico cai. Gente, o óxido nítrico é o segredo da pressão. Ele está baixo em quem é hipertenso. É uma substância que o próprio corpo fabrica. Não tem óxido nítrico em cápsula. Não tem como, meu amigo. Infelizmente não existe isso. Ó, o óxido nítrico é que promove a vasodilatação das artérias. E aí baixa a pressão arterial. Então, se você tiver pouco óxido nítrico, você vai ter uma tendência a ter uma pressão mais alta. É uma das causas fundamentais da pressão alta, deficiência de óxido nítrico. Isso acontece por vários fatores. Quais são? Falta de antioxidantes. Só come comida industrializada, só come hambúrguer, batata fritas,
cheio de toxina, não come uma coisa vermelha, amarela, azul, não come nada da natureza, super colorido, como frutas e verduras cheias de antioxidantes, não come. Está faltando antioxidante? Baixa o óxido nítrico. Outra coisa importante é a microbiota da tua cavidade oral. Aqueles enxaguantes bucais, eles destroem a tua microbiota. Isso vai interferir no óxido nítrico, viu? Que é produzido pelas bactérias. Então, os nitratos da alimentação não se transformam em óxido nítrico. Olha, a microbiota é muito importante, tem que cuidar da microbiota intestinal, porque ela está envolvida nisso também. Agora, vamos falar das faltas? A pressão alta acontece por conta da falta de várias substâncias. Vamos falar por aqui. Falta de vitamina C em primeiro lugar. Ela é uma vitamina muito importante para todo o sistema cardiovascular. Se faltou vitamina C, a pressão sobe. Vitamina D também é outra vitamina. Ela controla a pressão, gente. Se tiver pouca vitamina D, a pressão vai descontrolar. Não tem como tratar uma pessoa de hipertensão sem subir a vitamina D dele para pelo menos 100, 120. Então, vitamina D é outra coisa importante. E outra substância que está faltando é o magnésio, gente. Tem gente que está com pressão alta só porque está com pouco magnésio, porque o magnésio é importante para relaxar os músculos lisos das artérias periféricas. E aí você baixa a pressão. Está faltando magnésio, fica muito cálcio e aí constringe as artérias e aí você tem uma subida da pressão. Então, magnésio também é outro elemento fundamental, está faltando. E por último, o potássio que está faltando também. Ora, o cara só come comida industrializada, só come comida de panela, não come uma fonte de potássio, que é banana, maçã, frutas em geral, legumes, salada verde, crua. Se ele não come potássio, vai ficar faltando potássio. Faltando potássio, vai subir a pressão. O potássio e o sódio trabalham um antagonizando o outro. Se você aumenta muito o sódio, você perde potássio. Se você aumenta potássio, você elimina sódio. Então, quando você consome alimentos ricos em potássio, você elimina o sódio junto com ele a água. E aí você baixa a pressão de uma maneira maravilhosa. Por isso que a solução para esse problema que eu vou dar aqui no vídeo, a primeira é você comer frutas e verduras em abundância todos os dias. É a sugestão que eu dou para os meus pacientes que estão com pressão alta. Comer fruta e verdura em abundância. Pratão de salada todo dia antes do almoço, antes do prato principal. Pratão grande. Outra coisa, prato de frutas variadas, comer muita fruta todo dia. Frutas coloridas, que são ricas em antioxidantes. Aí você aumenta o óxido nítrico e você dá potássio. O abacate tem muito potássio, a goiaba, a banana tem muito potássio, o mamão tem muito potássio. E esse potássio, ele é diurético, natural, ele vai baixar a pressão de uma maneira maravilhosa. Às vezes, eu já tive casos em que um paciente está com uma pressão 18/10, come um pratão de frutas, meia hora depois a pressão baixa. É remédio natural. Vamos fazer do nosso alimento nosso remédio, minha gente. Esse aqui é o segredo de Hipócrates, o pai da medicina. Então, comer frutas e verduras é a primeira solução. A segunda, exercícios físicos. Eu uma vez estava com esse 14/9 aí, super estressado. Eu não tenho pressão alta. A minha pressão é 12/8, perfeita. Mas nesse dia eu estava estressado, deu 14/9. Super estressado. Eu peguei meu tênis, fui caminhar, dei aquela caminhada de 1 hora, meu amigo. Quando eu voltei e coloquei o tensiômetro, 12/8. Entende? Eu acredito nisso, isso funciona. Eu acredito muito mais nisso do que remédio. Esses são os recursos. Atividade física é um espetáculo. Terceiro grande passo de solução que você pode dar aí é a suplementação. Vitamina C, importantíssimo, 4 gramas por dia. Gente, vamos pegar papel e caneta para anotar aí. Qual é a solução para você curar a tua pressão alta? Primeiro, comer frutas e verduras em abundância. Toda fruta tem potássio, umas mais, outras menos. Toda fruta baixa pressão. 2, exercícios físicos. Não tem nada melhor no mundo para melhorar a pressão alta, porque aumenta o óxido nítrico a longo prazo, a médio prazo. Tá? Aumenta o óxido nítrico e aí você melhora a pressão. Terceiro,
Suplementação, aí vem vitamina C, 4 gramas por dia. Vitamina D, 5.000 unidades por dia depois do almoço, pelo menos. 5.000 unidades de vitamina D. Magnésio, pode ser qualquer magnésio. E o resveratrol. Resveratrol, você compra ele no Mercado Livre, tem em farmácia, maravilhoso também, tá? O resveratrol. Então, esses são os suplementos. Aí nós vamos para embaúba, que é uma planta medicinal. O pessoal do Herbal Foods tem a embaúba, a tintura de embaúba, é uma planta maravilhosa, é um diurético fantástico, faz muito bem para os rins, é uma maravilha para os rins a embaúba. Eu super recomendo, tá? É maravilhosa. Você pode fazer, ela não tem muitos efeitos colaterais, praticamente nenhum efeito colateral. É uma planta fantástica, tá? Ela vai estimular os rins, ela ajuda muito os rins a funcionarem. É um diurético natural que vai baixar a pressão de uma maneira maravilhosa. Auxilia muito no controle da pressão alta, tá? E eu vou colocar o link aqui. Esse link que eu estou colocando neste momento é o link para você comprar a embaúba lá pelo pessoal do Herbal Foods, tá? Tá aqui, ó. Herbal Foods, tá aí o link. Bem, além disso, gente, melhorar o sono é fundamental também para a pressão. E administrar o estresse. Aí a gente tem meditação e entre numa aula de yoga e também a psicoterapia. Vai ser muito importante. Se trabalhar, se cuidar, entrar no caminho do autoconhecimento para aprender a controlar melhor a mente e as emoções. O mindfulness. E aí você vai acalmar, administrar melhor as tuas emoções e você vai melhorar da hipertensão. Isso é muito importante, que a hipertensão está muito ligada ao emocional também, tá? O estresse aumenta muito a pressão. E por último, a gente tem aquela história sempre que eu falo aqui, retirar açúcar branco refinado, glúten e os industrializados. Esse é o segredo fundamental. Se não fizer isso, vai ser difícil resolver mesmo o problema. Porque você faz todo o resto, mas fica se envenenando com isso. Então não dá. A pressão normal é 12/8. Não caiam nesse papo aí, isso aí é para vender mais remédio. Esses remédios antihipertensivos são muito ruins para a saúde, eles provocam várias doenças, eles adoecem você, eles minam a tua saúde. Isso aí, pegando uma pessoa desde nova, tomando isso, escravizando ela pro resto da vida, isso não é legal. Isso vai só abrir as portas para vários outros medicamentos, para a necessidade de várias outras drogas que vão cada vez piorando mais. Então isso não é muito interessante não, tá? Ok, gente? Vou ficando por aqui. Um beijo no coração de todos. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.